Bom dia, meus irmãos. Bom dia a todos os queridos que nos visitam. Eu vou dizer para vocês, hoje é um sábado daqueles de tirar o suspiro. É um sábado muito especial. Sábado passado eu contei aqui a história das crianças, aí eu disse que estava muito ansiosa, estava nervosa, porque eu estava na expectativa de receber os meus tesouros, né? Minha família. Estou aqui toda feliz, meu papai. Papai, faz assim para a igreja ver o senhor, minha mamãe. Meu Júnior, meu caçula. Faz assim, Júnior. A Patrícia, minha nora. Faz assim, Patrícia, para todos te ver. Eu estou muito grata a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade. Feliz também, porque o Marcos também está aqui, fez uma boa viagem, filho da minha querida amiga, irmã Terezinha, que Deus me presenteou com sua amizade. Eu estou muito feliz, porque graças a Deus você chegou bem também, com segurança, Marcos. A gente estava orando por essa viagem de você também, viu? Deus é fiel, que nem disse a música aí, Denise. Deus é fiel. Deus é fiel, Ele não falha. Às vezes nós falhamos, mas Ele não falha, não. Então este é um sábado muito, muito especial. Eu estou muito grata a Deus, porque a bondade, a misericórdia de Deus nos alcança, né? Porque muitas pessoas têm os seus pais lá no Brasil, tem uns que têm até o documento, o visto que pode vir. Eles podem vir, só que os pais já falam, eu não dou conta, é uma viagem longa, eles não se animam para vir. E os meus pais, meu pai tem 85 anos, minha mãe tem 83, e eles, eu acho que isso tudo é por amor que eles fazem, porque a viagem é uma viagem longa mesmo, é cansativa, mas a gente vê o sacrifício que eles fazem para estar pertinho da gente, né? Eu sou a caçulinha, né, mãezinha? A caçulinha das mulheres. Meus pais têm 10 filhos, 5 mulheres, 5 homens, e das mulheres eu sou a caçula. Dos homens é o Joãozinho, que vocês todos conhecem, né? Então eu estou muito grata a Deus por esse privilégio. Para mim isso é um privilégio. Que a gente falar assim, as palavras não diz o que a gente sente verdadeiramente. É muita gratidão a Deus. Hoje nós estamos assim na véspera do Natal. E esse clima assim já começa a envolver assim os nossos corações, a gente já começa a ficar com esse emotiva, né, pelo fato de estar todo Natal a gente quer estar junto com a família. Não sei vocês, mas lá no Brasil o Natal todo a gente se reunia, todo mundo, a família, na casa dos meus pais. Eles moram na chácara. E esse privilégio de ter eles aqui, passando esse Natal comigo esse ano, é muita gratidão, né? E Deus, o que Deus cuidou da gente durante todo o ano, Ele não vai mudar quando o calendário termina. É bom a gente saber disso, né? Deus continua sendo fiel. Hoje é um dia de lembrança para pararmos e reconhecer que o Deus que nos sustentou até aqui, Ele continua sendo fiel conosco. Deus, Ele já derramou muitas bênçãos sobre a vida de cada um de nós aqui. Tenho certeza que se a gente for perguntar para cada um o que Deus fez na sua vida, você tem muitas histórias para contar. Mas às vezes, a correria da vida, aqui na América, a Patrícia ontem... Ela falou assim para mim, tia, mas parece que aqui as horas passam mais rápido, eu não estou entendendo. E realmente a impressão que a gente tem é essa. O tempo passa tão rápido, a gente se envolve tanto com o trabalho, e às vezes a gente não para entender, para agradecer, para perceber o tanto que a bondade de Deus e a misericórdia dele nos alcança. Por isso, o tema da mensagem de hoje é Memórias de Gratidão. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre memórias de gratidão. E eu convido vocês para abrir a Bíblia de vocês no livro de Josué, no capítulo 4. No capítulo 4, a partir do verso 1. Mas antes, curvemos as nossas frontes para falar com Deus. Amém? Todo mundo já encontrou? Amém. Josué, capítulo 4. Oremos. Querido Jesus, ao abrirmos a Tua palavra, pedimos que o Espírito Santo, Senhor, fale ao nosso coração. Abra a nossa mente, Senhor, para que nós possamos
entender, Senhor, qual é o teu plano, qual é o teu propósito, Senhor, para cada um de nós. Senhor Deus, Pai de amor, fale agora através de mim. Use, Senhor Deus, a minha vida, fala na minha boca para que eu possa falar o que o Espírito Santo, Pai, me conduzir. Seja conosco. Senhor, que esta palavra que irei trazer nesta manhã possa encontrar abrigo no coração de cada uma das pessoas que estão aqui conosco nesta manhã. É por Jesus que eu te oro. Amém. Josué, capítulo 4, diz assim: Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: Daqui do meio do Jordão, guarde essa palavra, meio. Daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras e levai-as convosco e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão. E cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que vos significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Até aqui, irmãos, no versículo 7. Meus irmãos, eu fico pensando que é preciso muita fé entre o início e o final de tudo que a gente vai fazer. É preciso muita fé entre a palavra e a vitória. Esse povo de Israel, eles não estavam naquela euforia do primeiro amor. Lembra quando a gente se batiza, a gente pensa assim: ai, eu vou fazer o ano bíblico, eu vou ler o Espírito de Profecia, eu vou fazer isso. A gente fica naquela euforia do primeiro amor, vocês lembram? Eles não estavam mais nessa euforia, não. Eles não estavam naquela euforia de viver o cumprimento da promessa. Eles estavam ali prestes, atravessando o Jordão para chegar na terra prometida, mas eles também não estavam nessa euforia. Também eles não estavam na euforia de atravessar o Rio Jordão. Eles não estavam, eles estavam ali, eles só estavam ali. E às vezes é preciso a gente pensar que tudo que Deus nos dá, a nossa família, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos netos, tudo isso Deus nos dá para que nós possamos administrar. Tudo isso está sobre a nossa jurisdição. Está sobre a nossa responsabilidade. Então, o que nós temos que pensar em todo o tempo, as lições que nós temos que tirar daqui, é que nós não podemos desistir. Nós sempre pensamos que nós estamos no meio do caminho, mas nós não podemos desistir no meio do caminho. Nós precisamos administrar os obstáculos que a gente enfrenta.
administrar as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Eu estava agora há pouco falando aqui na lição da escola sabatina, a admiração que eu tenho assim, de ver a minha mãe. Ela não age assim por impulso. Ela para em tudo, pensa, para depois ela falar. Isso é sabedoria, né? Então a Bíblia ensina isso. De fato, aquele povo de Israel, ele estava vivendo um momento histórico, meus irmãos. Eles passaram 40 anos no deserto. Monta a tenda, desmonta a tenda. Andando na direção da terra prometida. De repente, quando eles estão prestes a entrar, eles enfrentam uma perda. O que acontece? O grande líder deles, Moisés, morre. Então aquele povo, eles ficam de luto, num momento tão importante, né? Moisés, aquele homem que orou e deu as leis, que ele orou e as águas amargas se tornaram doces, que ele orou e descia codornizes dos céus, que ele orou e descia maná, que ele orou e vinha coluna de nuvem, coluna de fogo. Aquele povo estava acostumado com Moisés. Tudo que Moisés pedia, Deus dava. Então houve um momento que eles chegaram diante do Mar Vermelho, aquele povo com Moisés. Moisés levantou assim o braço, orou a Deus. O que aconteceu? O mar se abriu, dividiu ao meio. Então, meus irmãos, aquele povo, eles estavam acostumados com tudo isso. E Deus, hoje, também, Ele está testando o nosso coração. Quando nós estamos bem perto de entrar na terra prometida, vem muitas lutas, vem muitas incertezas. Às vezes a gente pergunta, o que nós vamos fazer? Como é que a gente vai fazer? Isso agora aconteceu assim. Às vezes a gente pensa assim, isso não tem saída, né? E sabe o que acontece? Eu vim aqui dizer para você, não desistir no meio do caminho de nada do que você está fazendo. Você tem um propósito de começar uma coisa, vai até o fim. Não desista, meus irmãos. Pense o tanto que Deus já te abençoou aqui neste país. O quanto Deus já livrou você no trânsito, no trabalho. Eu estava comentando com o Gilmar essa semana, falando assim de livramento. Um dia a gente estava trabalhando e nós atrasamos meia hora para chegar na casa. Quando nós atrasamos, e aí eu mandei mensagem para a mulher, falei, a gente vai chegar meia hora atrasado. Quando a gente chegou na porta da casa, sabe o que aconteceu, gente? Deu um curto-circuito na garagem e a casa incendiou. Se nós tivéssemos chegado meia hora antes, a gente estaria dentro da casa quando a casa tinha pegado fogo. Olha o livramento que Deus nos dá. E são muitos, são inúmeros. Se a gente for contar, são muitos. Eu fico imaginando aquele povo de Israel, o Senhor olhando assim para aquele povo todo choroso pela morte de Moisés. Eu fico imaginando aquele Deus olhando para eles e falando, ó, chega de choro. Eu fico imaginando, sabe? E Deus olhando para Josué e falando assim para ele, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Seja forte, seja corajoso. Eu fico lendo isso e fico imaginando que Deus agiria exatamente assim. Sabe por quê? Porque Josué, ele recebe um cajado naquele momento, mas é um cajado literalmente sem cajado. Ele recebe a liderança de um povo que deu trabalho para Moisés, tá? A gente sabe que aquele povo deu trabalho. Era um povo que murmurava demais. Mas Josué era forte e corajoso. O povo chorou demais a morte de Moisés. E qual é a lição que fica aqui para nós? Não vamos valorizar as pessoas só depois que elas morrem. Vamos valorizar as pessoas enquanto honrar, valorizar enquanto elas têm vida. Depois que morre, vai adiantar, gente? Não vai, não. Então, a missão de Josué era conduzir aquele povo. Dessa forma que eu estou contando para vocês. Foi um desafio grande demais para Josué. Por quê? Sabe, eu não sei se vocês já imaginaram essa situação. Um homem é casado com uma mulher, mas ao mesmo tempo ele está apaixonado por outra.
Aquele povo estava com Josué, mas apaixonado por Moisés. A cabeça daquele povo não estava ali, né? E às vezes a gente fica reclamando demais. Ah, Deus deu um milagre para fulano, fulano foi abençoado, a grama do vizinho sempre é verdinha. A gente sempre acha que o nosso vizinho, que ele não tem problema, né? E aí, Deus, eu quero dizer que Deus, ele não tem compromisso com o método, ele tem compromisso com a promessa dele. Se ele disse, eu vou ser contigo, eu serei contigo até o fim, ele será. Ele será. Josué teve que fazer o que Moisés nunca fez. Josué teve que entrar na água, ele teve que botar literalmente o pé na água. Moisés fez isso? Moisés fez isso? Não. O mar se abriu, Moisés orou, o mar se abriu e o povo passou. E Josué já foi diferente, ele teve que botar o pé na água. Tem coisas que a gente tem que fazer e tem que fazer. A gente não tem que arrodear, é só enfrentar e fazer, né? Josué podia ter questionado, ah Deus, mas com Moisés o Senhor fez assim, foi assado. Josué fez isso? Não. Josué simplesmente obedeceu. Josué simplesmente obedeceu. Às vezes, irmãos, nós só encontramos água no meio do caminho. Às vezes, nós encontramos obstáculos, problemas, muitas provações. Mas o que devemos fazer? Não desistir. Nós estamos no meio, nós estamos caminhando rumo à terra prometida. Sigamos firmes, não desistamos do propósito que Deus tem para cada um de nós. Deus pede isso de nós. Deus está nos convidando para que nós tenhamos uma fé permanente, uma fé que vai até o fim. Nós precisamos ser essa geração, a geração da permanência, porque nós vimos que por aí as pessoas desistem muito fácil das coisas, desistem com muita facilidade. Começa a fazer uma coisa e sempre para. Começa a ir na academia, para. Começa a fazer uma dieta, para. Começa a fazer o ano bíblico, para. Começa a fazer o 7 da lição, para. Eu não estou falando de vocês, eu estou falando de mim, para mim primeiramente. Porque a gente sabe que a gente é assim, né? Nós seres humanos, a gente é assim. Então, nós precisamos ser uma geração que permanece. Se você para no meio do caminho, você está dando um comando para o seu cérebro que você desiste com facilidade das coisas. E aquele comando que você deu vai fortalecer para que você desista posteriormente de outra coisa. É igual vir para a igreja. Se eu não venho para a igreja nesse sábado, no outro sábado eu não tenho vontade de vir. No outro eu vou perder mais ainda a vontade. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou. Com vontade? Sem vontade? Eu vou. É assim que a gente tem que fazer. Porque é assim que Deus faria no nosso lugar. Falando assim de não desistir, há quase 2 anos atrás, a Lídia organizou o meu aniversário de 50 anos, que todos vocês quase estavam lá, né? E aí, ela descobriu que estava grávida 2 meses antes do aniversário. E aí ela não podia guardar aquele segredo da Lia, né? Né, Lia? A mamãe não podia guardar aquele segredo de você. A mamãe chamou o papai, chamou a Lia, contou para a Lia. E aí a Lia soube, mas ela não podia contar para mim. O que eles fizeram? Falaram para ela guardar o segredo. E a Lia, aí o Cristiano falou, olha, se você guardar o segredo, papai vai te dar um presente, papai vai te dar uma bicicleta. Sabe o que aconteceu? A Lia não contou, ela tinha vontade, tinha um dia que ela ia lá para casa, pegava meu telefone, vovó, me dá seu telefone, eu quero ligar para a mamãe, ia lá para o quarto e falava, mamãe, deixa eu contar para a vovó, deixa eu contar para o vovô. Eu vi que ela ficava com vontade de contar uma coisa, mas ela não contava. E eu sabia que tinha uma surpresa ali. Moral da história, ela só contou, eu só soube quando ela estava grávida do Benzinho, no dia do meu aniversário, no dia que eu fiz 50 anos. Foi um presente, né? Porque a gente, vó, vocês sabem como é que é, né? Foi um presente do céu. Ok, mas a Lia ganhou uma bicicleta e ela já tinha uma bicicletinha pequenininha que já tinha lutado para aprender e ela não tinha aprendido ainda. Ela andava, caía, depois ela falava que não queria.
Aí eu disse pro Cristiano, meu filho, leva a bicicleta lá para casa, porque tem a rua lá na frente, deixa que eu vou ensinar ela. E levava essa bicicleta, e eu amarrava uma toalha, fui na internet lá como é que é o nome lá, no GPT, pesquisava como é que a gente faz para ensinar uma criança a andar de bicicleta. Me ensinaram a amarrar uma toalha aqui, eu amarrava aquela toalha, saía com ela, e lutei, mas estava difícil. Aí, cada vez que ela caía, ela pegava a bicicleta chorando. Vovó, eu não quero essa bicicleta. Levava a bicicleta e botava lá perto do tambor de lixo. Pode dar essa bicicleta, eu não quero essa bicicleta. Bicicleta novinha. Aí eu falei pro Cristiano, meu filho, nós vamos tirar a rodinha da bicicleta. Aí eles tiraram, ele e o pai dele tirou a rodinha da bicicleta. E o Olavo foi lá para casa, passou uns dias lá, e o Olavinho, filho do Joãozinho, né? E o Olavinho deu umas ajudadas lá, ensinando ela a andar de bicicleta também. Eu sei que um dia eu falei, vai ser hoje. Fui lá para a rua, peguei uma descidinha, eu falei, vai ser agora. Peguei ela, empurrei ela, e ela percebeu, ela pensou que eu estava segurando. E eu não estava segurando ela. E eu soltei. Quando eu soltei, ela percebeu que ela estava andando sozinha. Aí ela percebeu que aprendeu a andar. Então essa menina não parou mais. Toda hora que chegava lá em casa, queria andar de bicicleta, suadinha, o tempo todo andando de bicicleta. Qual é a lição que a gente tira aqui? Eu chamei ela e falei para ela, tá vendo, vovó, você aprendeu, a gente só desiste, a gente só para quando a gente termina. Agora você aprendeu, agora você pode parar para descansar e quando você quiser, você pode voltar a andar de bicicleta. Então foi uma bênção, foi uma lição assim para a gente, sabe? Então, tudo que a gente começa, meus irmãos, a gente só para descansar quando? Quando termina. Nós vamos parar a nossa caminhada rumo à terra prometida quando? Quando a gente chegar lá. Somente quando a gente chegar lá. Quando Deus falou para Josué escolher aqueles homens e pegar 12 pedras e construir um memorial. Marcos, você pode colocar aqui para nós? E construir um memorial. Aquele memorial, ele tinha um significado, ele tem um significado porque ele está lá até o dia de hoje. Lá em Gilgal, ele está lá, o memorial. Então, quando Deus mandou fazer isso, é porque Ele queria que a gente contasse. Deus quer que a gente conte as bênçãos. As coisas que acontecem conosco, Ele quer que a gente conta para que essas bênçãos possam abençoar outras pessoas. Ele quer que a gente testemunhe. É essa a vontade de Deus para nós. O inimigo não quer que a gente conta não, tá, irmãos? Ele quer que a gente fique, caladinho. Ele não quer. Você tem um testemunho para contar, irmãos. Conte. Conte para seus vizinhos, conte para seus amigos, conte para sua família, mas conte o que Deus fez na sua vida. Conte. Você tem esse testemunho. Traga à memória tudo o que te dá esperança. Lembre-se de onde Deus tirou você. Lembre das orações que Ele respondeu. Essas lembranças, irmãos, elas são pedras. Elas são pedras que sustentam a nossa fé. E tudo que acontece conosco, nós temos uma bênção para contar. Porque em tudo Deus tem o melhor para nós. Amém. Tudo tem. Quantas vezes Deus nos mandou pegar pedras, guardar lembranças de milagres que Ele realizou em nossa vida? Às vezes, pode ser um versículo que marcou muito a sua vida. Você pode colocar ele escrever esse versículo, afixar na parede. E aí, cada vez que você olha naquele versículo, aquilo fortalece a sua fé, porque você trouxe memórias. Pode ser o certificado do seu batismo. Cada vez que você olha para ele, o que você lembra? O que você lembra quando você olha para o certificado do seu batismo? Pode ficar só com você. Tem um caderninho de oração. Eu tenho um caderninho de gratidão. Todo dia eu anoto aqui 3 motivos de gratidão que eu tenho, que Deus me deu. Então a gente precisa ter esse cantinho, esse lugar, esse espaço. Às vezes pode ser também uma fotografia, né, Marluce? Pode ser uma foto, que a hora que você olha aquela foto, eu coloquei lá na minha casa,
a foto da minha sogra, eu gosto de olhar para ela e lembrar. Cadê, Marcos, a foto? Eu gosto de olhar para aquela foto da minha sogra. Ah, esse também é um memorial. Vocês lembram que a gente ganhou aqui na igreja? É um memorial que eu tenho que ter a minha família unida, próspera, vigilante e poderosa em oração. E a foto, Marcos, a outra? Olha, minha sogra. Eu olho para ela com gratidão no meu coração, porque ela é a mãe do amor da minha vida, né? Tem outra foto, Marcos. Olho para esses tesouros aqui, meus pais, né? Então isso tudo são memoriais. E as fotos, a fotografia, elas são momentos congelados no tempo e eles são cheios de emoção. É importante a gente ter. Imagine a sua vida como um grande álbum de foto, Marluz. Quais momentos você consegue identificar como marcados pela presença poderosa de Deus? Recentemente a Marluz pegou as fotos e fez um vídeo, né? Do casamento dela, quando ela casou. Eu chorei, eu nem estava no casamento, nem conhecia a Marluz e chorei assistindo aquele vídeo. Então fotos são importantes também, é um memorial. Tem um lugar de encontro com Deus na sua casa, aquele lugarzinho aconchegante que você senta para você fazer sua meditação, para você orar, para você meditar na palavra de Deus. É importante ter esse lugar. Lembrar, irmãos, é adorar. Quando você recorda o que Deus fez, o inimigo perde força e a esperança renasce. Eu tenho também... Marcos, coloca aquela outra foto para mim. Esse também é um memorial. Isso aqui é presente de Deus, foi Deus que me deu, a minha família, os meus pimpolhos, né? Então, tudo isso é memorial e tudo isso é presente do céu. Quando você recorda o que Deus fez, o inimigo perde força e a esperança renasce em seu coração. Memoriais espirituais, irmãos, são parte do nosso discipulado. A gente precisa fazer isso. As pessoas precisam chegar na sua casa. O que significa isso? Você vai e conta. Isso aqui foi essa bênção, essa. Deus quer que nós contemos. Então, traga à memória aquilo que te dá esperança. Eu quero contar um pouquinho para vocês sobre a minha vida. Acho que eu nunca contei isso aqui para vocês. Eu nasci lá no estado do Tocantins. Mas quando eu nasci, ele era o estado de Goiás. Porque o Tocantins é o estado mais novo da Federação Brasileira. E os meus pais, eles são piauienses, eles são do Piauí. Mas os meus pais, eles nasceram, foram criados num lugar muito humilde, muito simples, para não dizer assim, pobre mesmo, sabe? Na roça, né, mãezinha? Necessitado de tudo naquele lugar. E aí, naquela época que meu pai estava lá, que já tinha, acho que uns 3, 4 os primeiros filhos, e aí ele soube que Brasília estava em construção, começando a capital do Brasil naquela época. E papai, ele é um homem muito visionário, ele vê muitas coisas lá adiante. Ele mostra pra gente a realidade da vida, como a vida é. O que papai fez? Papai deixou mamãe lá no Piauí com aquele monte de filhinho pequeno e foi para Brasília trabalhar para ganhar um dinheirinho para trazer para casa, porque lá não tinha trabalho, né, papai? Não tinha. E papai vinha, voltava em casa, eu perguntei para ele, disse que voltava de ano em ano, gente, em casa com aquele dinheirinho. Aí, quando ele estava lá, o que ele entendeu? Ele entendeu que aquele lugar que ele estava não era um bom lugar para ele criar a família dele. Não era um bom lugar para os filhos crescer, porque não tinha escola. Para vocês terem uma ideia, não tem escola até o dia de hoje. Para vocês terem uma ideia, depois que eu me casei, nós fomos lá um dia junto com papai e mamãe, e aí nós fomos numa casa de um dos amigos do meu pai, mas da minha mãe. Chegamos lá, as filhas deles, se vocês verem, dava dó, as bichinhas não sabem nem abrir a boca para conversar. Elas se escondiam de nós, elas entravam para dentro dos quartos. As bichinhas tudo sem dente, tudo desdentada, sem saber falar. E aí nós voltamos para o carro e papai, emocionado, falou assim, sabe por que eu enfrentei tudo que eu enfrentei para sair daqui?
foi por vocês. Foi para tirar vocês disso aqui, porque se eu tivesse ficado aqui, tinha acontecido exatamente como vocês estão vendo, tinha acontecido com vocês. Eu não queria isso para vocês. Então eu quero agradecer ao meu pai, por ele ter sido um homem, sempre foi um homem muito visionário, um homem que sempre viu as coisas adiante. E ele levou nós para um lugar que tinha escola. Ainda não tinha quando ele chegou, mas ele não deixou os filhos sem estudar. Pegou os mais velhos, colocou na casa dos tios, colocou um ali, outro ali, mas não deixou sem estudar. Então o importante é a gente entender que isso tudo é cuidado de Deus. E isso são memorial, isso é memória. E quanto mais eu penso nisso, mais o meu coração é grato a Deus pelos meus pais, né? Então, quando a gente fala de pais, assim, a gente não sabe, não tem nem palavras para expressar o tanto de amor que a gente sente por eles, porque eles só querem o nosso melhor, só querem o nosso bem, não é, meus irmãos? Eles só querem o nosso bem. Então, não é fácil não é fácil enfrentar tudo que ele enfrentou. E aí eu me casei, mudei para uma cidadezinha pequena, mas lá tinha escola. Lá eu estudei, e aí lá eu fui ser professora, fui professora lá por 20 anos, o Gilmar foi funcionário dos Correios. O que aconteceu? Meus filhos foram criados lá nessa cidadezinha, e meu grande sonho era que os meus filhos crescessem, fossem homens de bem e que amassem a Jesus. O meu grande sonho da minha vida sempre foi esse. E Deus é bom. E a misericórdia dele me alcança. Porque hoje eu vejo meus filhos amando a Jesus e sendo homens de bem. E para mim isso tudo é presente de Deus. É um memorial do céu. São cidadãos de bem que não envergonham meus filhos. Então, lá dessa cidadezinha, meus irmãos, eu vim para os Estados Unidos. Eu vivi lá 24 anos casada e vim para cá diretamente. Então, essa é a minha história, né? É o meu presente que Deus me deu. Hoje eu olho para minha família, para minhas noras, para os meus netinhos, e eu sinto alegria e gratidão no meu coração. E vejo que Deus é fiel, inteiramente fiel em tudo que Ele faz. E quando seus filhos já estiverem grandes, que eles perguntarem assim para você, alguma coisa que você tiver na sua casa, o que significa essas pedras? Sabe o que você vai responder para eles? Essas pedras significam que eu permaneci firme, que eu não desisti da caminhada rumo à terra prometida. Essas pedras significam isso, meu filho. A verdade é que nós estamos vivendo, meus irmãos, um favor extraordinário de Deus em nossas vidas. Eu tenho motivos de sobras para engrandecer o nome do Senhor. Eu acordei. Muitas pessoas não tiveram essa oportunidade que a gente está tendo. Um dia desse, a Mariana, mas o Humberto era um sonho de um filho. Está ali com um filhinho realizado, uma bênção do céu. Então, tudo isso são bênçãos que a gente precisa contar. E a Letícia? Né, mãezinha? A Letícia, minha sobrinha, casou por 8 anos. A bichinha ficou tentando ter um filho e não conseguia. Até que Deus realizou esse projeto na família deles. E eles são felizes hoje. Deus, Ele não quer somente contar a sua história. Ele quer contar a história dele. Ele quer contar a história dele através da sua história. Deus quer contar a história dele através da sua história. Nós não passamos pelo deserto. Nós passamos pelo deserto, mas nós não podemos ficar nele. A mão do Senhor nos trouxe até aqui. Que nossa casa, nossa igreja, nossa mesa sejam lugares onde as histórias da graça sejam contadas. Que os nossos filhos, os nossos netinhos saibam que nós não chegamos onde nós chegamos pelas nossas forças. Se não fosse Deus, nada teríamos. Mas tudo isso foi pela mão poderosa do Deus vivo. Vamos continuar erguendo memoriais, testemunhando. Testemunhos sustentam a nossa caminhada de fé. A memória, meus irmãos, ela protege a fé. Por isso é que a Bíblia diz que a gente tem que ler a Bíblia,
Por isso é que a gente tem que orar diariamente. Para quê? Para que a gente seja sustentado, né, irmã Socorro? Porque se a gente não fizer isso, a gente logo desanima. A gente logo desanima. As pedras vieram do fundo do rio e os testemunhos vêm do impossível. Se eu for pensar assim, como foi que aquele rio Jordão se abriu, bem como o Mar Vermelho, aquilo era impossível, gente. Somente por Deus, somente a mão poderosa de Deus. Quem não guardar memoriais se perde nas batalhas futuras. É por isso que a gente precisa guardar. Vamos continuar contando as bênçãos, porque cada testemunho nosso é uma pedra que declara: o Senhor foi fiel, o Senhor é fiel, o Senhor será fiel no futuro. A gente nunca pode desistir disso. Eu queria que agora você, onde você está, se você deseja agradecer a Deus pela bênção que Ele já te deu, por todas as bênçãos concedidas a você, se você quer renovar a sua fé para enfrentar os novos desafios, que você, aonde você está, que você feche os seus olhos, eu te convido a se colocar em espírito de oração e em silêncio, que você fale assim: Senhor, Senhor, a igreja pode falar: Senhor, eu quero guardar na memória tudo que o Senhor já fez, para que eu não duvide de tudo que o Senhor ainda fará. É isso, meus irmãos. Que você possa guardar na sua memória todas as bênçãos dos céus. E assim que cada sábado seja um memorial de graça, até que vejamos com os nossos próprios olhos o maior de todos os milagres, a volta gloriosa de Jesus. Eu queria convidar a igreja para se colocar de pé, para a gente orar a Deus. Senhor Deus, Pai de amor que estás nos céus e que também está aqui conosco, através dos teus anjos e do teu Santo Espírito. Eu quero te agradecer por tua bondade na vida de cada um dos meus irmãos, na vida de todos os seus familiares. Eu quero pedir que o Senhor venha fortalecer a fé, Jesus, de cada um de nós, para que possamos ser fiel, Pai, em todo o tempo. Deus, para que possamos levantar memoriais da tua graça, Senhor, nas nossas vidas. Que mesmo nas lutas, nós possamos reconhecer como Deus foi fiel e presente, Senhor, na vida de cada um de nós. Ajude-nos a contar aos nossos filhos, Pai, aos nossos netos, o que o Senhor fez. E ajuda a nunca desistirmos de Ti. Nós estamos no meio do caminho, mas nos ajuda, Senhor, a chegar na terra prometida. Obrigada por teu amor. Obrigada por teu cuidado. Dê um sábado feliz, Senhor, para cada um dos nossos irmãos e amigos. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.